Olá, entramos agora no último objeto de aprendizagem, no 7.4 deste módulo 7, que fala da sintaxe. E este objeto de aprendizagem tem a ver com a frase complexa. Numa primeira parte, vamos falar sobre a coordenação de orações. Frase complexa, o que é? É uma frase que é constituída por duas ou mais orações ligadas entre si. Uma frase simples, o exemplo, o menino estuda. A frase complexa, o menino estuda enquanto a mãe trabalha. Já é uma frase complexa. Há dois processos de ligarmos as orações. Por coordenação, são orações independentes que são ligadas sem hierarquia. Estudei muito e passei no exame. Estudei muito uma oração, passei no exame outra oração. Decido ligar as duas. São independentes e ficam uma frase complexa, estudei muito e passei no exame. Já a subordinação é uma oração subordinada que depende de uma que é subordinante. Exemplo, se estudar muito, passarei no exame. Ou seja, a oração subordinada se estudar muito está dependente da subordinante passarei no exame. A ordem, neste caso, poderá ser invertida. Passarei no exame se estudar muito. Então, o que é a coordenação? Vamos ver este primeiro processo de ligar orações. A coordenação liga, portanto, orações independentes, cada uma com sentido completo próprio, sem relação sintática e hierárquica. E há as orações coordenadas sindéticas, que têm uma conjunção coordenativa, pode ser e, mas, ou, vamos ver depois quais são. Ou elas podem também ser assindéticas, não têm uma conjunção expressa. As orações coordenadas mantêm autonomia sintática, podem ser reordenadas sem prejuízo de sentido. Cada oração pode funcionar isoladamente, não depende da outra. Exemplo: a empresa expandiu para o mercado internacional, mas manteve as suas operações locais. É uma coordenada sindética adversativa, mas. O produto foi lançado, as vendas cresceram. Já é uma oração coordenada assindética. Não tem a conjunção, desculpem. Então vamos ver que tipo de orações coordenadas existem. As copulativas, que são orações aditivas, transmitem uma ideia de adição ou soma. As principais conjunções são e, nem, também, não só, mas também. A empresa expandiu para novos mercados e abriu filiais internacionais. O cliente não só adquiriu o produto básico, mas também contratou os serviços premium. A transação comercial foi concluída com sucesso, também gerou novas oportunidades de negócio. Temos aqui então sublinhadas, destacadas, as conjunções ou as locuções coordenativas. Vejamos agora as adversativas. Expressam uma oposição ou contraste entre ideias. São introduzidas pelas seguintes conjunções: mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Exemplos: a empresa apresentou lucro recorde, mas os investimentos em pesquisa diminuíram. O serviço de atendimento é excelente, porém, o tempo de espera ainda é longo. A transação foi concluída com sucesso, contudo, o cliente manifestou insatisfação com as taxas. Existem outras coordenadas que são agora as disjuntivas, que expressam alternativas entre opções distintas. E as principais conjunções são ou, ora, quer. Seja isto, seja aquilo. Vamos ver exemplos.
ou aumentamos os preços ou reduzimos os custos operacionais. Temos aqui opções: ajuste de preços ou corte de despesas. Ora, investimos em marketing digital, ora, focamos em vendas diretas. Temos aqui duas opções: estratégia digital versus a abordagem mais tradicional. O exemplo 3. Quer expandimos para o mercado europeu, quer consolidamos a nossa empresa nacional, a nossa presença nacional. Opções de expansão internacional versus fortalecimento local. Exemplo concreto. Pode-se investir ou em ações ou em títulos de tesouro. São orações coordenadas disjuntivas. As conclusivas apresentam, como o nome indica, uma conclusão lógica em relação à oração anterior. Conjunções conclusivas. Logo, portanto, por conseguinte, que já é uma locução, que tem duas palavras. Assim, os vendedores atingiram todas as metas, portanto, em conclusão disto, receberão um bónus. O produto teve excelente aceitação no mercado, logo aumentaremos a produção. As despesas operacionais reduziram significativamente, por conseguinte, ou seja, a conclusão disto é que os lucros serão maiores este trimestre. Faltam-nos as coordenadas explicativas, tal como o nome indica, elas explicam, justificam ou esclarecem o conteúdo da oração anterior. E as principais conjunções são pois ou então que, quando vem com a vírgula. Vejamos os exemplos. O cliente cancelou o pedido que não estava satisfeito com os prazos. Ou seja, explica o motivo pelo qual o cliente cancelou o pedido. Adiamos a reunião que o diretor estava indisponível. Justifica então o adiamento que, depois da vírgula. Não conseguimos cumprir o prazo, pois houve atrasos na produção. Aqui temos um esclarecimento sobre a razão do atraso. Aumentamos os investimentos em marketing, pois queremos ampliar a presença no mercado. Já explica a nossa estratégia. A transação foi cancelada, que as condições comerciais mudaram. Justifica o cancelamento. Vamos agora ver as assindéticas. A assindética, sem conjunção expressa, as orações surgem separadas por vírgula ou ponto e vírgula. O cliente analisou a proposta, assinou o contrato, iniciou o pagamento. Não tenho aqui nenhuma conjunção, ela mantém-se orações coordenadas, mas sem conjunção são assindéticas. A empresa lançou o produto, os consumidores adquiriram rapidamente. Outra oração assindética. O mercado reagiu positivamente, as ações subiram, os investidores comemoraram. Já as sindéticas, que têm conjunção expressa, que marca a relação entre as orações. O cliente analisou a proposta e assinou o contrato. A empresa lançou o produto, mas os resultados foram abaixo do esperado. O mercado reagiu positivamente, portanto, as ações, subiram significativamente. Em jeito de conclusão, síntese das orações coordenadas, temos este quadro com os vários tipos de coordenação, as copulativas, as adversativas, as disjuntivas, conclusivas e explicativas, e vamos rever brevemente todas elas. Portanto, as copulativas têm o valor semântico de adição, as principais conjunções e nem também. E o exemplo poderá ser: a empresa expandiu o seu mercado e aumentou os seus lucros no último trimestre. Portanto, serve para ligar as duas orações com o valor de adição. Já as adversativas, o valor semântico é de oposição. As principais conjunções são mas, porém, contudo. O exemplo: o produto teve boa aceitação no mercado, mas os custos de produção ainda são altos. A partir de mas, inicia-se então a oração coordenada adversativa.
e há entre as duas, a oração coordenada e a coordenada adversativa, uma noção de contraste. Já as disjuntivas, o valor semântico é de escolha, de alternância, de alternativa, ou, são os mais comuns. A empresa pode investir em marketing digital ou focar-se nas vendas diretas. Temos aqui a presença de opções. As orações coordenadas conclusivas. O valor semântico é, como o próprio nome indica, de conclusão. Logo, portanto, pois, são as conjunções principais, as conjunções coordenadas conclusivas. E a frase será: as vendas caíram significativamente, portanto, precisamos rever a nossa estratégia. Uma característica aqui, uma ideia de resultado também. As explicativas, o valor semântico, como o nome indica também, dá uma explicação. As conjunções principais são que e pois. E o investimento e o exemplo que melhor ilustra as explicativas são: o investimento em treinamento é essencial, pois melhora a produtividade da equipa. As características são haver aqui uma justificação do investimento no treino ser essencial, vai melhorar a produtividade da equipa. E pronto, este é o quadro, são as principais orações, as principais não, são as orações coordenadas, só existem estas e não mais do que estas, e faremos depois então a frase complexa através da subordinação.